Boa tarde, paz do Senhor a todos. Gente, hoje eu tô passando aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a nossa caminhada de fé, né? Sobre pequenos passos de fé que vão nos ajudar na caminhada com Deus. E muitas vezes a gente sente uma necessidade de mudar algumas coisas na nossa vida ou alguns hábitos. Muitas vezes a gente quer começar a ler a Bíblia, começar a ter um tempo de oração ali diariamente, mas a gente quer tornar tudo muito grande e a gente quer começar com grandes passos, com grandes tempos e não é bem assim que precisa acontecer, porque o nosso dia a dia hoje é corrido, né? Todo mundo tem muita coisa para fazer, muita gente trabalha fora, quem não trabalha fora tá cuidando de casa, cuidando dos filhos. E a gente precisa aprender a valorizar pequenos passos diários, porque é isso que vai trazer uma mudança. Às vezes, a gente já até recebeu uma palavra, mas ainda não está vivendo aquilo ali, porque falta um alinhamento, falta um discernimento, sabe? Falta um fortalecimento espiritual, porque sempre quando tá chegando ali o tempo de viver a promessa, a gente passa por muitos ataques espirituais. Vem fraqueza, vem cansaço, vem desânimo, muitas distrações. Às vezes são distrações com afazeres de casa, com trabalho, com coisas que são também necessárias para nossa vida, mas a gente precisa aprender a priorizar o nosso tempo com Deus. E aí precisa de um jejum, uma oração, sabe? Voltar a ler a palavra diariamente. Que seja um versículo e meditar nele, que seja ali 5 minutinhos de oração. Você não precisa falar assim, eu vou ficar 1 hora por dia orando. Porque nem sempre a gente vai conseguir. E aí a gente precisa colocar metas que são atingíveis todos os dias. Por exemplo, você levantar 10 minutos antes do tempo que você já acordava normalmente para fazer uma oração, para ler um versículo da Bíblia ou para ouvir um louvor. E a gente sabe que nem sempre é fácil, né? E sempre geralmente acontece algumas coisas pra distrair a gente, ou naquele dia você tá muito cansado. Mas a gente precisa entender que a gente precisa se esforçar um pouco. E eu venho falar isso pra vocês com propriedade, sabe, gente? Porque eu venho assim sentindo um cansaço que não tá normal. Não é vitamina baixa, tá tudo normal comigo. Mas é um cansaço que eu sei que ele é espiritual. E vem desânimo, aparece muita coisa para eu fazer durante o dia, parece que o tempo não rende. E eu tava deixando o meu tempo com Deus de lado. Porque eu também não vou ser hipócrita de vir aqui falar pra vocês, não, porque eu tô sempre priorizando Deus, Deus em primeiro lugar. Não, gente, não vou mentir, não, ó. Já tinha uns dias, fiquei muitos dias sem ler a Bíblia, orando enquanto lavava louça, orando enquanto fazia o almoço. E assim, lógico que Deus recebe as nossas orações assim, enquanto vai à casa, enquanto tá dirigindo, enquanto tá tomando banho. Mas a gente sabe que precisa de ter um tempinho ali, né? Sentar com calma. Porque tem coisas que a gente quer sentar e falar com Deus com calma, né? E é necessário, esse tempo é necessário. E aí, essa semana, eu falei, dessa vez eu vou ser bem radical. Porque quando a gente quer grandes mudanças, a gente precisa se esforçar. E tem algo que eu tenho colocado diante do Senhor que eu sinto que tá muito perto e eu andei muito desleixada, sabe? Com a minha vida espiritual. Sem jejuar, sem cumprir propósitos,
Porque eu não vou falar pra vocês assim, ai, todos os propósitos que eu fiz eu cumpri. Não, gente, eu não vou mentir. Teve alguns que eu não consegui cumprir. E não me sinto feliz de falar isso, mas eu não vou esconder a minha realidade. Teve propósitos que eu fiz com o Senhor que eu não consegui cumprir. Gente, quando eu via, eu já tinha comido. Ou propósito de oração na madrugada, que eu levantava, desligava o despertador, sem nem ver. No outro dia, de manhã cedo, 6 horas da manhã, meu Deus, quem desligou o despertador do meu celular? E aí Deus me perdoa. E mais tarde, eu vinha ter a consciência de que eu mesma havia levantado, desligado o despertador, voltado e dormido. Então, assim, gente, vai acontecer. Nós somos humanos, nós somos falhos e a gente vive com muita coisa, muito a fazer. Então, assim, mas a gente precisa se dedicar. Tem coisas que a gente precisa viver e que vai exigir uma entrega maior de nós, sabe? Mas a gente precisa construir uma vida com Deus diária. Seja assim, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Você não precisa acordar 1 hora mais cedo. Por exemplo, quem tem que levantar ali 6 horas da manhã, eu vou levantar às 5. Porque isso vai te trazer um cansaço muito grande. E não é isso que o Senhor quer. Deus quer que além de ser algo sério, de ser algo necessário, mas que seja prazeroso. Não é para ser um fardo. O seu tempo com Deus não é para ser um peso na sua vida, sabe? Então, assim, a gente precisa aprender a construir pequenos passos diários. 5 minutos aqui de oração. 2 minutos que seja. Ou vai ter dias que você vai chegar e se apresentar diante de Deus e vai falar assim, pai, eu não sei nem o que eu falo pro Senhor aqui hoje. Mas você fica ali na presença de Deus. Silêncio, a gente precisa aprender a ficar em silêncio na presença de Deus. Sabe? Que seja ali 10 minutinhos, falar assim, Senhor, eu tô aqui e eu quero te ouvir agora. Porque a nossa vida com Deus, ela não pode ser uma via de mão única, onde a gente só leva, só fala. A gente tem que aprender a ouvir a Deus, sabe? E ele fala de inúmeras formas, a gente só precisa estar mais sensível. Então, essa semana eu trago aqui pra vocês um desafio, que é de vocês tirarem, assim, um tempinho durante toda a semana, sabe? Que seja 2 minutos, 3 minutos ali, antes de iniciar o seu dia. Porque vocês vão ver, gente, o quanto é diferente, o quanto faz diferença, sabe? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, assim, quando a gente oferta para Ele o nosso primeiro tempo. Então, é isso que eu venho trazer, essa reflexão, esse pensamento que eu vim trazer para vocês aqui hoje. De como pequenos passos diários mudam as nossas vidas, sabe? Que seja 5 minutos de oração, 2 minutos de oração, um versículo da Bíblia, 5 minutos de um exercício. Tudo isso já vai trazer uma grande diferença para você, para o seu corpo, para sua mente. 5 minutos de silêncio. Nem que você se tranque no banheiro, mas você fala assim, eu preciso de 5 minutos. Sem evitar, você evitando pensar em muitas coisas, sabe? Quando o pensamento vier, você dá uma respirada fundo e fala, não, eu não vou pensar em nada agora, pra tentar relaxar. Gente, tudo isso faz diferença no nosso dia a dia. Tudo isso vai transformar os nossos hábitos e não vai trazer peso, sabe? Não vai ser algo pesado, vai ser algo leve e que vai fazer bem. No fim das contas, no final da semana, no final do mês, você vai ver que teve uma mudança na sua vida.